Olá, vamos lá, essa é mais uma videoaula relacionada à introdução de biologia. Sou o professor Mariano Ciccone. Vocês podem ter acesso ao meu blog, biomariano.blogspot.com, ou pelo e-mail marianociccone@gmail.com. Também podem ter acesso aí pelo Twitter e pelo Skype, certo? Vamos lá então. Vamos dar uma introdução aí sobre biologia, lembrando que o tema aqui é só uma introdução sobre o conteúdo de biologia voltado para quem está iniciando agora o ensino médio, né? Então, primeiro ano que vai ter acesso à primeira disciplina aí de biologia. Então, o que é biologia? A palavra biologia, ela significa estudo da vida. Se eu dividir essa palavra aqui, então logia significa estudo e bio significa vida. E a biologia é uma das ciências. Então, no ensino fundamental todo, nós temos uma disciplina chamada ciência. Na verdade, os alunos do ensino fundamental já tiveram uma grande bagagem de biologia lá no sétimo ano, no oitavo ano. E agora entra a biologia específica, porque quando vocês entram no ensino médio, a ciência é dividida em três partes: biologia, química e física, né? Então, biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação dos seres vivos com o ambiente, a relação dos seres vivos com outros seres vivos, podendo ser da mesma espécie ou não, né? Então, esse é o ensino de biologia. E lógico que a biologia é uma ciência, né? É a ciência, como eu falei, que estuda a relação dos seres vivos, como funcionam os seres vivos. Então, por muito tempo a biologia não teve, né, esse nome. Na verdade, antigamente era estudo das ciências naturais. Então, lá no final do século XVIII, começo do século XIX, começou a ter o começo da biologia como ciência específica. E tudo isso porque foram surgindo novas descobertas, foram surgindo animais, vegetais, estruturas dentro da natureza. Então vejamos aqui, ó. Antigamente, por exemplo, na natureza existiam três grandes grupos, no caso, os animais, vegetais e os minerais. Então, se o organismo continha uma locomoção, eles consideravam que era um animal. Se o organismo ficava parado, eles contavam que era um vegetal. E o que eles não encontravam contrassenso entre animal e vegetal, eles chamavam de mineral, no caso o solo, a água, as rochas e assim por diante. E aí, depois de um tempo, começaram a ver que existiam organismos orgânicos, né, e inorgânicos. Aí ele começou a ser chamado de substâncias orgânicas e inorgânicas. No caso aqui, os seres vivos na parte orgânica, né, e as substâncias inorgânicas, substâncias livres ali dentro de um ecossistema, dentro da natureza. Mas aí eu estou falando de biologia, estou falando que biologia é o estudo do ser vivo, aí vem a grande questão, né? O que é um ser vivo? Então, primeira coisa, para ser um ser vivo, é necessário ter célula. Lembrando que a célula também ela só foi descoberta depois da invenção do microscópio. Até então, só era ser vivo que era possível ver a olho nu, no caso plantas e animais. Então, primeira coisa, para ser um ser vivo, eu preciso ter célula. Tá? A célula é a estrutura fundamental e funcional de qualquer ser vivo. Tá? Precisa ter uma composição química orgânica. O que vem a ser essa composição química orgânica? Normalmente formada aí pelo carbono. Né? Nós temos outras substâncias químicas, lógico, mas o carbono é o ponto principal da composição orgânica. Precisa ter metabolismo. O que é um metabolismo? São reações químicas que ocorrem dentro de um ser vivo. Pode ser dentro de uma célula só, no caso um ser vivo formado de uma célula só, que nós chamamos de seres unicelulares, ou seres vivos formados por várias células, que são os seres pluricelulares. Tá? Então, o metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo vivo. Todo ser vivo precisa também ter reações e movimento. Quando
fala-se em movimento, o pessoal só lembra nos animais. Ah, só animal tem movimento. Não, as plantas também possuem movimento. A partir do momento que uma planta está em crescimento, ela está em movimento. A partir do momento que ela está virando para encontrar a luz do sol para realizar a fotossíntese, ela está em movimento, né? Todo ser vivo ele precisa ter crescimento. Então, aquela historinha lá da quinta, sexta série, ou sexto ano, sétimo ano, que nós aprendemos já, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e envelhece, é isso aí mesmo. Então, tem aqui, todo ser vivo ele precisa crescer, todo ser vivo precisa fazer reprodução. O que vem a ser reprodução? É quando um ser vivo tem a capacidade de originar um outro ser vivo da mesma espécie, ou idêntico. No caso aqui, nós podemos ter um entre aspas aqui, falando do vírus. Por que o vírus não é considerado um ser vivo? Um dos pontos principais está aqui, ó, reprodução. O vírus ele não consegue se reproduzir sozinho. Mas vamos deixar esse ponto para uma outra videoaula. Bom, como eu falei que todo ser vivo precisa ter uma célula, então o que é uma célula? Nós vamos ver aqui algumas imagens de como que é uma célula, o básico. Então, primeiro, nós temos dois tipos de célula, a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula eucarionte nós vamos passar no próximo slide. Então, a célula é a estrutura fundamental de todo ser vivo, é a estrutura funcional de todo ser vivo. Então, quando eu olho para uma célula, eu não posso olhar só a parte aqui interna, eu tenho que ver a parte externa também. Tá? Lembrando aqui que dentro da célula, ela não é achatada, ela tem um volume lá dentro. As pessoas acabam confundindo muito devido às imagens, porque eu só olho um pedaço da célula, mas ela tem profundidade também. Então, toda célula precisa ter estruturas básicas: ribossomos, cromatina, que é material genético, a membrana plasmática e a parte interna aqui, que é o hieloplasma. O hieloplasma é o líquido que está preenchendo a célula. Então, a célula procarionte é a célula mais simples. É uma célula onde a cromatina, ou seja, o material genético, ele fica disperso aqui dentro da célula, que a gente chama de dentro do citoplasma. Quando eu falo em organelas ou estruturas celulares, eu estou falando de tudo que tem dentro da célula, certo? No caso aqui, os ribossomos são essas estruturas aqui, esses pontinhos representados nesse desenho. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteína. Lembrando que tudo que é estrutural dentro de uma célula ou dentro do ser vivo é formado por proteínas. Tá? Mais para frente nós vamos entender o que é essa proteína. A cromatina, como eu falei, é um material genético. Então é ela que tem toda a informação da célula, é ela que vai comandar como a célula funciona. Neste nosso desenho aqui, ó, nós temos uma membrana esquelética, nem toda célula tem membrana esquelética. Coloquei aqui um desenho só representando a membrana esquelética. A membrana esquelética ela dá um reforço a mais à membrana plasmática para a célula. E o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura que vai limitar o espaço interno da célula para o espaço externo da célula. Tá? É a membrana plasmática que vai fazer a entrada de substância para a célula e a saída de substância da célula. E o aloplasma é o líquido que preenche toda a célula. Na verdade, esse líquido ele parece mais com gel, né? Ele é mais viscoso, ele não é bem parecido com água. É ele que vai dar a sustentação de todas essas estruturas, de todas as organelas aqui dentro. Sem o hialoplasma, a célula ficaria murcha, não teria sustentação aqui para essas estruturas. Bom, aqui nesse slide nós estamos representando células eucariontes, ou seja, como eu falei, as células elas podem ser de duas formas, ou célula procarionte, que nós vimos no slide anterior, ou célula eucarionte, que nós estamos vendo aqui. Qual que é a principal característica de uma célula eucarionte? Está aqui, ó, núcleo. Um núcleo membranoso, ou seja, uma estrutura membranosa que protege o material genético que está aqui.
uma estrutura membranosa que protege o material genético que está aqui. Então, a principal característica da célula eucarionte é o núcleo. Além disso, nós temos uma diversidade de organelas ou organoides, tanto faz o nome. E aí vocês estão vendo duas células eucariontes aqui nesse slide e com algumas diferenças, né? Por que existem essas diferenças entre essas duas células? Porque essa célula aqui ela está representando uma célula eucarionte animal. E essa célula aqui está representando uma célula eucarionte vegetal. Lembrando que vai ter uma videoaula relacionada só sobre o conteúdo celular, sobre as estruturas celulares e como essas estruturas celulares funcionam dentro da célula. Ok? Então, aqui é mais uma introdução. Então, célula animal, célula vegetal. As duas pertencem ao grupo das células eucariontes. Essa imagem aqui é só para representar o que foi possível dentro da biologia, né, através do estudo com o microscópio. Então, lembrando lá, quando a biologia começou a ser estudada, nós conseguimos perceber estruturas visíveis a olho nu. Está aqui, ó, apresentando a olho nu. Tá? Então, como plantas, animais, estruturas de animais pequenas, mas era observada a olho nu. Então, a partir do estudo de estruturas vivas a olho nu, né, começou a ter o conteúdo ensino de ciências biológicas. Quando veio o microscópio, o primeiro microscópio que veio era o microscópio óptico, ou seja, um microscópio formado por lentes. Quando o microscópio óptico foi inventado, então descobriu-se que todos os seres vivos eram formados por células. Estão aqui, ó, as células. Então, a partir do microscópio óptico, começou a perceber que todo o que é ser vivo, né, ou todos os seres vivos, são formados por essas estruturas menores, as células. Além dessa descoberta, também percebeu-se que existiam outros seres vivos, que não eram animais e não eram vegetais. Descobriram que existiam seres vivos formados por apenas uma célula. Que aí descobriram que existiam os protozoários, que são formados por uma célula só, as bactérias, que também são formadas por uma célula só. Então, o microscópio foi fundamental para o ensino e para a ciência biológica, ou seja, para a biologia. Tudo que vai ser estudado em biologia, eu posso começar um estudo, né, a partir de visualizações sem o uso do microscópio, mas nós estaremos sempre utilizando o microscópio para aprofundar o conhecimento. Depois do microscópio óptico, foi inventado o microscópio eletrônico. Com o microscópio eletrônico, como já se conheciam as células e os tipos de células, o microscópio eletrônico deu um avanço maior ainda, porque aí começaram a ser os estudos sobre as organelas celulares, como eu falei lá anteriormente. São estruturas que fazem com que a célula funcione. Então foi através do microscópio eletrônico que começou a descobrir como o núcleo funcionava, como um cloroplasto, uma mitocôndria funciona, qual é a função dessas organelas dentro das células. Além disso, começaram a descobrir também como funciona o vírus. Lembrando que o vírus, vou colocar entre aspas, ele não é considerado um ser vivo, mas ele é estudado em biologia. Nós vamos ver mais para frente o porquê. Porque ele é feito aqui, ó, com uma capa proteica e tem um material genético, certo? Além dos organismos vivos, né, e das estruturas dos organismos vivos, o microscópio eletrônico foi fundamental também para a bioquímica e para a química, onde começaram a perceber as estruturas de algumas moléculas químicas, aqui ó, as proteínas, que são fundamentais para a estruturação de qualquer ser vivo, como eu falei, tá? E aí outras organelas, outras moléculas químicas, e além também do estudo do átomo, né? Então, o microscópio eletrônico ele não foi só importantíssimo para o estudo da biologia, mas para o estudo da bioquímica e também estudo da química.
Vamos lá, então aqui, ó, toda célula tem um citoplasma, né? Só que as pessoas acabam confundindo muito citoplasma com hialoplasma. Lembrando que nós vimos lá no slide lá da célula procarionte escrito hialoplasma, tá? Só que nós comentamos e falamos muito sobre citoplasma. Então, qual que é a diferença entre citoplasma? O citoplasma ele está se referindo a qualquer parte interna da célula, tá? E aloplasma ele está se referindo ao material, né, que preenche a parte interna da célula, que no caso esse é um material gelatinoso, que é composto por água e proteínas. Então, toda aquela história, né? O ser vivo é formado por grande parte de água. Onde está essa grande quantidade de água? Na verdade, essa grande quantidade de água faz parte aqui do hialoplasma, que preenche todas as células. No caso, aí um ser pluricelular, como a espécie humana, que é composta aí de 65% de água. Onde está toda essa água? Dentro das células, tá? Lógico que nós temos água também na parte extracelular. Bom, então citoplasma é um nome que indica na parte interna da célula. E aloplasma é a estrutura que preenche essa parte interna, tá? Então, hialoplasma preenche o citoplasma da célula. Bom, aqui eu citei algumas organelas citoplasmáticas, ou seja, algumas organelas que estão dentro da célula. Mas como eu falei, vai ter uma videoaula específico falando sobre célula procarionte, célula eucarionte e a função de cada uma dessas organelas, ou organoides. Pode ser chamada tanto de organelas como organoides. Então, a membrana plasmática, como eu falei, que preenche, a membrana plasmática que recobre toda a célula. Os ribossomos, como eu falei, que são responsáveis pela produção de proteína, e o material genético que coordena toda a célula. Então, ó, essas três estruturas aqui, ó, são fundamentais para qualquer célula. Toda célula vai apresentar membrana plasmática, ribossomo, material genético. Toda célula tem que ter pelo menos essas três estruturas. É impossível uma célula não ter ou não ser formada por essas. Nós temos aqui as organelas citoplasmáticas, como eu falei, a membrana plasmática, ribossomo e material genético são as principais organelas de qualquer célula ou estrutura de qualquer célula. E aí nós temos aqui, ó, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, vacúolo, lisossomo e centríolos, que são encontradas tanto em célula eucarionte animal e vegetal, com exceção aqui de cloroplasto, vacúolo, que no caso aqui o cloroplasto nós só encontramos em célula eucarionte vegetal, por isso que eu coloquei de verde aqui para diferenciar. Lembrando que nós vamos ter uma videoaula explicando cada uma dessas organelas aqui, a função dessas organelas dentro da célula. Então aqui só coloquei algumas imagens para a gente ter uma noção das organelas dentro da célula. Só que essa imagem são de microscópio eletrônico. Então aqui, ó, retículo endoplasmático são estruturas formadas por várias camadas de uma membrana que ela vai se enrolando em cima uma da outra. Aqui o complexo de Golgi. Aqui tem a imagem do retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático sempre fica em volta do núcleo. Aqui nós temos também uma imagem de microscópio eletrônico da mitocôndria. A mitocôndria ela é composta por duas membranas, a externa e a interna, que nessa membrana interna ela faz aqui essas voltas, essas velocidades aqui. Então, a mitocôndria, a organela encontrada em célula tanto animal como vegetal, ela é responsável pela produção de energia e respiração celular. Aqui o cloroplasto, só encontrado em célula vegetal, responsável pela fotossíntese. Também existem algumas membranas internas, onde tem diferenciação do tilacoide, das lamelas, e o estroma aqui, né, que é cada uma dessas moedinhas, vamos dizer assim, um conjunto de estroma forma um grana. Aqui nessa região nós temos toda a parte da fotossíntese. Aqui é a imagem de uma outra organela, na verdade uma representação, né, da organela, no caso centríolos, e os centríolos eles estão relacionados
principalmente na produção de fibra do fuso, formação de flagelo, de cílios. Então, essa foi a videoaula, dando uma introdução no que é biologia, e lembrando que a evolução não para, né? Eu sou o professor Mariano de Castro Ciccone, tenho o blog www.biomariano.blogspot.com. Podem entrar em contato, tirar dúvidas através do e-mail marianociccone@gmail.com, ou se vocês tiverem sugestões ou precisam de uma videoaula, pode entrar em contato também pelo Twitter ou pelo Skype. Até a próxima videoaula. Vamos lá.